Agora são 8h12. Vamos fazer aqui uma análise sobre o cenário político brasileiro. O nosso convidado de hoje é o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo, bom dia. Olá, Marilu, a você e a todos que nos ouvem. Bom, Paulo, vamos começar pelo Moro, né? Muita notícia, né, em torno dele nesse fim de semana, principalmente. Bom, ele teve a comissão, né, no Congresso, né? Ele, enfim, teve uma grande derrota, né, porque retirou o COAF, né, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, voltou para o Ministério da Economia. Ele também foi duramente criticado, né, pelo decreto que aumentou a possibilidade da posse de armas, né, no Brasil. Mas o presidente Bolsonaro, nesse fim de semana, no domingo, numa entrevista para o Milton Neves da Rádio Bandeirantes, disse que está prometendo aí uma vaga lá no STF, né, no lugar do decano Celso de Mello, a partir de 2020. Como é que você está vendo também essa derrota e esse, como diz o próprio Moro, né, olha, ganhar na loteria, né, ir para o STF, segundo ele numa entrevista aí numa imprensa portuguesa nos últimos dias. Como é que você está vendo? Olha, pode até ser ganhar na loteria, mas de uma perspectiva de quando você vira amigo pessoal de quem vai fazer o sorteio, né? Então muda tudo. Quer dizer, você não é alguém que está disputando algo de uma forma comum ou igualitária aos outros. Mas acho que o ponto é outro também. O ponto é dizer que era esperado, né, Marilu? Eu acho que não é gratuita essa indicação, essa ao mesmo tempo uma encenação, né? Porque é evidente que quando Bolsonaro já indica portanto, faz essa encenação de que Moro chegará ao Supremo Tribunal, seria uma espécie de coroamento, eu diria, pelo menos, se não de um projeto apenas pessoal de Moro, mas de uma boa parte daqueles que se indicam ou que se colocam como apoiadores da Lava Jato, e que, portanto, é uma ideologia que, lamentavelmente, quer dizer, não se preocupou, em primeira instância, com o rito comum, né, de que a justiça deveria seguir, e estou me referindo à prisão do ex-presidente Lula, mas sim em uma espécie de justiciamento a todo custo, não é? Com resultados e desdobramentos políticos. Então, quer dizer, o mundo todo olha com muita estranheza para todo esse processo. Como pode o paladino da justiça brasileira, pelo menos segundo a opinião pública, né, ou boa parte dela, né, ou pelo menos o que está sobrando dela, porque eu acho que muitos estão já entendendo que de fato sempre houve algo errado, né, principalmente com o Jair Bolsonaro, mas o fato é que é muito curioso, portanto, para o mundo todo, que este juiz cada vez mais mostre os seus interesses políticos, ao mesmo tempo que interesses pessoais. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que talvez algum jovem que esteja prestando vestibular para ser advogado, algum dia sonhe em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É o cargo mais alto, né? E claro que estamos falando aqui de uma vida, eu diria, do ponto de vista de uma vida profissional, não só material, mas é o cargo mais alto, com alto poder político, com alta projeção nacional. Portanto, isso tudo, ou seja, chama atenção, não é? Como que projetos pessoais e políticos vão se misturando, né? E vão, portanto, mostrando o desfecho dessa grande novela que o Brasil assiste, lamentavelmente, há pelo menos uns 3 ou 4 anos. Exato. Glauco. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco. A gente tem aí também uma questão nessa indicação essa pré-indicação, se a gente pode chamar assim, do presidente Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal, que é uma questão de coerência, né? No pacote anticorrupção que é apoiado pela Força Tarefa da Lava Jato e pelo próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem ali uma das medidas que prevê que não pode ser feita indicação ao STF de alguém que tenha ocupado mandato eletivo ou cargo de ministro nos 4 anos
anteriores, ou seja, Moro se enquadraria justamente nessa categoria e não poderia ser ministro. Como você vê essa questão da incoerência, que, como você diz, já fica cada vez mais patente em relação à Lava Jato, essa mistura com política, e se isso também já não é uma jogada do presidente Jair Bolsonaro que afasta dessa forma um potencial candidato à presidência da República nas próximas eleições, deixando ali o Moro, digamos, no quadrado dele? Olha, Glauco, eu acho que incoerentes seríamos nós se buscássemos coerência neles, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Então, é muito curioso como a gente percebe que mesmo que eles falem em nome da Constituição brasileira, e, portanto, mesmo que tentem defender o primado da lei, o tempo todo parece que não a consideram, né? Portanto, esse é um ponto bastante interessante para a gente atentar. Do ponto de vista das outras observações que você fez sobre uma certa jogada política nisso que eu chamei de indicação/encenação, é porque eu estou convencido de que Bolsonaro pode estar pensando pelo menos duas coisas. A primeira delas, e mais imediata, é que quando ele indica Moro, ou pelo menos encena que vai indicar Moro, porque eu acredito que nada está garantido, se a gente considerar que o Bolsonaro volta atrás de várias coisas, eu acho é importante deixar isso aí, eu diria, um pouco de sobreaviso, chamemos assim. Então, a primeira coisa é que isso pode render politicamente para o Bolsonaro, já que ainda uma parte da população acredita que Moro seja, de fato, o grande homem que defende a luta contra a corrupção. Portanto, ou seja, indicar Moro para o Supremo Tribunal Federal é acenar, assim como assinar um decreto para armamento, assim como falar de sexualidade, enfim, está no bojo, né? Tá no conjunto de várias falas e posicionamentos que Bolsonaro faz, ainda tentando, eu diria, se não, eu diria, tocar, mas, portanto, fazer me falta a palavra, uma demonstração, né, eu diria, uma apresentação do quanto ele ainda continua defendendo o mesmo discurso de campanha, que, portanto, ele sabe que ainda há muitas pessoas que, mesmo que estejam assistindo a derrocada, continuam apoiando. Então, esse é um ponto, ou seja, ele tentar tirar vantagem politicamente agora, porque muitas pessoas ainda têm um certo encantamento pela figura do Moro. Esse é um ponto. O segundo, você mesmo já disse, é pensar lá na frente, como que Sérgio Moro poderia, em tese, né, ser um possível candidato à presidência. Eu acredito que Moro até possa ter pensado nisso, mas está faltando coragem, portanto, para se assumir enquanto pessoa política, né? Aliás, eu acho que esse é um dos pontos absolutamente ruins dessa nossa política atual, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é a forma como as pessoas fazem política negando ser políticos, né? Quer dizer, o discurso apolítico está na moda. Então, quer dizer, se faz política, se articula, se toma decisão, critica-se o outro, cria-se fantasmas, cria-se inimigos, né? Ao mesmo tempo em que se nega a fazer política. Exato. Agora, Paulo, vamos falar aqui, já tocou aí no STF, a Rosa Weber deu aí 5 dias, né, para o Bolsonaro explicar esse decreto, né, que facilitou o porte de armas, e teve realmente muitos especialistas falando realmente que é ilegal, inconstitucional, enfim. E como é que você vê também esse posicionamento agora da ministra Rosa Weber? Eu acho que é um posicionamento corajoso, né? E é mais uma prova que as mulheres têm muito mais coragem que os homens em um país machista como o nosso. Então, eu acredito que é corajoso e bastante acertado, não é? Eu não sou jurista, não posso entrar no mérito para que possa discutir cada artigo ponto a ponto, Marilu, mas eu posso assegurar que a Constituição ela serve enquanto um instrumento complexo, importante, e já evidentemente um mecanismo consolidado na defesa da vida, dos direitos humanos, da integridade humana.
e que, portanto, quer dizer, faz com que a gente sempre tenha de olhar com muita precaução medidas como essa, que direta ou indiretamente estão ligadas a um discurso violento, estão ligadas a um discurso de ódio, estão ligadas a uma falsa ideia de que maior segurança pública significa mais gente armada, né? Você veja que coisa interessante, se a gente for pegar o preço médio de uma arma, ou seja, que parte mais ou menos aí de 4, 5, 6 mil reais, é mais um sinal de que a população brasileira, ainda que de fato possa ter a sensação de que estar armado é estar mais seguro, não pode comprar uma arma, não é? Então, enfim, quem é que pode comprar arma? Ora, as pessoas que ou são classe média ou são mais ricas e que, portanto, continuam, evidentemente, diria eu, de uma forma seguras, porque também moram em lugares mais seguros. A violência, né, em grande medida, ela está na periferia, né? Ela é a violência entre civis, mas é a violência, em alguma medida, da polícia contra a população também. É preciso dizer isso. Isso não é uma coisa que acontece apenas em São Paulo, isso acontece em todo o país, né? E não sou eu quem estou dizendo, tem dados que comprovam isso. Então, eu acho que, ou seja, a Constituição precisa ser lembrada, né? A ministra faz muito bem, penso que é um ato corajoso, penso que, se é verdade que nós vivemos um Estado democrático de direito e que, portanto, os três poderes eles são articulados e eles devem servir como um contrapeso um para o outro, o Supremo Tribunal não pode se apequenar diante de tantas ações que parecem querer destruir o Brasil. Quer dizer, é impressionante como as medidas tomadas por esse governo não levam em consideração o próprio país. É assim, nós chegamos a um ponto, e estamos aí apenas há 5 meses, né? Chegamos a um ponto, isso vale para a gente pensar, não só em relação às armas, né? Ou o posicionamento, que veja, não é muita novidade. Eu acredito que Bolsonaro está sendo coerente com o seu discurso e, de certo modo, coerente com aquilo que as pessoas, se não todos, mas que uma parte considerável que votou nele esperava, né? O problema é quando a gente pensa nas consequências disso, né? Então, mas não é só em relação às armas, a gente vê isso em relação à educação, por exemplo, né? Que acredito que talvez possa ser um outro ponto que você queira falar. Eu acho que, assim, é impressionante. A gente está com quase 30 milhões de brasileiros desempregados, não é? A educação brasileira, historicamente, vai de mal a pior e nós estamos discutindo armas, e nós estamos falando sobre armas. Então, quer dizer, isso é um assinte à democracia. Exato. Dia 15 vai ter aí a manifestação, exatamente contra o corte aí de 30%, né? Dia 15 vai ter manifestação aqui em São Paulo e nas principais cidades brasileiras, principais capitais brasileiras. Eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui e fazer um chamamento a todos os professores, a todos os alunos da rede pública, rede particular, para que estejam nesse ato. Eu acho que é um ato importante, é um ato que mostra que a sociedade brasileira não está assistindo passivamente à destruição da educação. As autoridades precisam ter de modo claro, e isso, veja só, se de fato Bolsonaro diz que é o critério técnico que sempre pautou as escolhas para ministérios, eu acho que então é preciso colocar isso em prática de fato. E lembrar, portanto, às autoridades, principalmente o Poder Executivo Federal, que uma boa gestão não se faz apenas com cortes, uma boa gestão se faz com investimento. Portanto, não é só cortar 3 chocolatinhos numa conta que, uma conta errada, de um deboche, né? Além de um deboche, é uma conta errada, não é? 30, né? Quer dizer, talvez essa conta errada dele seja a prova do que acontece quando a gente não investe em educação, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E, portanto, lembrar, o dia 15 é um dia de luta política e acho que todas as pessoas, independentemente de qualquer posicionamento, à direita, à esquerda, precisam defender a nossa educação, se de fato nós ainda sonhamos com algum futuro relativamente melhor. Exato. Tem tantos pontos aqui, a gente não vai conseguir abordar todos, mas esse aqui a gente precisava falar, né? Que o senador Flávio Bolsonaro
disse nesse domingo que é alvo de uma investigação ilegal do Ministério Público do Rio de Janeiro e defendeu o arquivamento do caso, afirmou que o seu erro pode ter sido confiar demais, né, no ex-assessor Fabrício Queiroz, ligado aí à milícia, né? Pois eu acredito que não só essa fala do senador, como de tantos outros políticos, indicam o seguinte: há sempre uma sensação na classe política de que eles são blindados, de que ela é blindada, ou de que ela está acima da lei, e de que os seus erros podem ser desculpados, né? A gente viu como, no início desse governo, o próprio Moro disse que o ministro da Casa Civil havia pedido desculpas por ter, em algum momento, cometido atos de corrupção. Portanto, há historicamente uma ideia de impunidade, não é? E aí, ou seja, há uma criticidade aos instrumentos que fazem justiça. Quer dizer, isso é um sinal de desrespeito à democracia. Isso é um sinal de um sentimento de irresponsabilidade, ou seja, alguém que assume um cargo público e não quer se responsabilizar por suas ações, né? Seja ações diretamente ligadas ao próprio erário público, seja com outras questões escusas de ordem particular e que tem a ver com candidaturas, com ligação à milícia e por aí vai. Portanto, quer dizer, lamentavelmente, Marilu, a gente chega a um ponto em que essas falas não nos assustam mais. É claro que devem continuar sendo um sinal de que as coisas não vão bem. Mas, infelizmente, esse posicionamento é muito comum na política brasileira e nesse momento em que as instituições democráticas, de certo modo, não são levadas em conta. Você veja, quantas vezes o Queiroz foi chamado a depor e não foi? Quer dizer, isso não é... Veja, a gente não está falando de algo apenas que pode afetar politicamente o clã Bolsonaro. A gente está falando de um desrespeito à sociedade brasileira, à lei brasileira. Quer dizer, não é necessariamente algo contra uma parte da classe política. Não, é contra a sociedade de um modo geral. Por isso é muito grave, embora não nos assuste mais. Perfeito. Paulo, a gente agradece aqui a sua participação, toda a sua análise. Um grande abraço para você. Outros para vocês. Obrigado. Falamos aqui com o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.